no Salmo 116, ele é um salmo de gratidão a Deus que relata a luta do salmista com a morte e a bondade e a misericórdia do Senhor. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, nosso Deus tem misericórdia. Versículo 8 diz: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Irmãos, querido ouvinte, este Salmo 16, ele fala do versículo 1 ao versículo 4, ele fala da luta do salmista contra a morte. O versículo 5 ao versículo 7, ele fala da bondade e da misericórdia do Senhor. O versículo 8 ao 11, ele comprova a misericórdia do Senhor e ele fala como o salmista escapou da morte. O versículo 12 ao versículo 19, ele fala da misericórdia do Senhor e ele diz que vai pagar os seus votos ao Senhor. E que a morte dos santos é preciosa, assim mesmo a morte dos santos é preciosa. E foi assim que aconteceu na minha vida. Era um domingo, 7 de novembro, de 2010. Era culto para a mocidade de nossa congregação. E eu cantava no conjunto musical. E faltavam 8 dias para o aniversário daquele conjunto. Conjunto musical Alfa, ali em Casa Amarela. E caminhando pela calçada, eu moro muito perto da congregação. Caminhando pela calçada, um carro na calçada, ele bateu em mim. Eu estava de salto alto, então da minha altura eu caí e bati com a cabeça nos paralelepípedos. Parecia nada, mas foi traumatismo craniano encefálico e coágulos. Então eu fui socorrida, a irmã Sâmia e a irmã Margarida, que era nossa dirigente na época, irmã Margarida Leão, ela pediu para um irmão da igreja socorrer, não esperar pelo SAMU. E foi isso que salvou a minha vida, primeiramente Deus, e não esperar pelo socorro do SAMU. Eu fui levada para o Hospital da Restauração e ali fui diretamente fazer o exame na cabeça e foi constatado traumatismo craniano encefálico grave. E alguns irmãos e irmãs da congregação, ao terminar aquele culto ali naquele domingo, se encaminharam para aquele hospital. Estavam ali clamando por mim, alguns irmãos e algumas irmãs, algumas famílias. E uma funcionária ali daquele hospital, ela viu aquele grupo ali intercedendo, orando, e ela perguntou quem estava sendo atendida, que era de Casa Amarela, porque ela reconheceu os irmãos de Casa Amarela. E aqueles irmãos responderam: é a irmã Simone que sofreu um acidente, o carro bateu nela e a atropelou. E o Senhor permitiu, irmãos, que aconteceu tudo aquilo. Mas ele estava no comando, ele já estava lá, preparando tudo. E segundo relatos ali daquela funcionária, ela disse: é incrível, porque hoje a máquina de fazer exame, ela está funcionando. Ela quebra muito, mas hoje ela está funcionando. E às pressas eu fui fizeram o exame na minha cabeça, e já constatado o que eu falei, e eu fiquei ali internada por 17 dias. Recebia muitas visitas, e na UTI eu fiquei 3 dias entubada, foi muito difícil. Tinha uma enfermeira lá do bloco cirúrgico, que no mês de julho, no outro ano, 2011, ela mandou uma carta para mim de 3 folhas, relatando o que ela presenciou ali naquela noite. Ela estava muito cansada, que ela já tinha vindo de outro plantão, e tinha um menino para fazer, ela soube que era um menino que ia fazer uma cirurgia,
um pequeno procedimento no dedo. De repente, cancelaram para fazer às pressas a cirurgia da paciente Simone. E ela disse que ficou assim, chateada um pouco, porque ela disse que seria coisa difícil, porque era traumatismo craniano. Então, iam abrir a minha cabeça e assim fizeram, né? Foi um corte muito grande e era tão rápido, eles queriam fazer tão rápido, me atender tão rápido, me socorrer tão rápido, que eles não rasparam a minha cabeça toda. Ficou muito engraçado, porque só raspou a metade assim, só essa metade. Eu tinha um cabelo longo, bem preto, bem longo. Meu cabelo causava muita admiração, mas só rasparam a metade da minha cabeça, só a metade. Então, ficou aquela metade toda raspada para fazer a cirurgia, que foi desse lado, e esse lado ficou todo longo. E ali, eu fiquei 3 dias entubada, e aquela moça ali, ela disse que ficou muito preocupada, porque tinha uma hemorragia que não cessava. Ela disse que os médicos conversavam entre si, ali do bloco cirúrgico, e muito preocupados. Eram 2 médicos cirurgiões e um estudante de medicina. E chamaram um 3º médico, depois chamaram um 4º médico, para poder continuar aquela cirurgia, porque a hemorragia não cessava, era uma hemorragia constante. E ela disse que tem um produto lá que eles usam, que é Surgicel. E em cirurgia craniana só se usa 3 a 5 somente unidades. E para mim, para a paciente Simone, foi usada uma caixa com 12 para poder cessar aquela hemorragia. Mas Deus estava no controle. Porque quando eu cheguei lá, eu fui atendida pelos melhores cirurgiões ali do Hospital da Restauração. Então, o Senhor estava comigo e Ele continuou me ajudando. Eu fiquei 3 dias entubada, em coma. E ao voltar, o Senhor esteve comigo e eu voltei do coma e fui para a enfermaria. E ali eu pedi para ser ungida. E o nosso coordenador da época era o pastor que fazia o programa da família, Albérico Inácio. E ele mandou o presbítero, que hoje ele é pastor. E ele foi ali e fez aquela oração de unção à noite, quando ele saiu do culto. E com 2 dias, eu já tinha feito um exame para acompanhamento e estava ainda muitos coágulos. Mas com 2 dias eu recebi alta. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, irmãos. E eu me lembro muito do hino que diz: e o Deus que conhece o seu povo, mas que o dia conhece o sol, e permite, não nos prova além das forças, mas permite a existência da dor. Quando toda a esperança termina, Deus revela o seu grande poder, e a vitória começa a virar, se abrir o crente a vencer. Então, naquele momento a minha fé funcionou, porque eu disse: Senhor, estou aqui nesse lugar porque está sendo permitido por Ti. Mas a área 31, todas as igrejas da área 31, e também não só da área 31, muitas congregações estavam orando por mim, e o Senhor me deu vida novamente. Eu sou um milagre, eu sou um verdadeiro milagre. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.